Você não deveria perdoar seus pais e eu acho o perdão superestimado demais. Eu tenho uma visão um pouco diferente dos outros psicólogos. Mas contexto, estava dando uma palestra online e essa palestra eu estava falando desse, vou colocar, opa, aqui do lado, desses dois artigos. O segundo não é um artigo, mas o primeiro é um artigo longitudinal falando sobre felicidade. Mas não muito bem felicidade, porque uma curiosidade, nos estudos sérios, acadêmicos e tal, eles não usam a palavra felicidade, porque a felicidade é muito difícil de se definir. Aí os pesquisadores, eles chegaram no consenso e chamam de estado de bem-estar para felicidade e nesse contexto, para ser o oposto, o estado de mal-estar, ok? E o outro é, sabe quando falam, Finlândia é o país mais feliz do mundo? É esse diretório, essa base de dados que junto com várias componentes, várias coisas que colocam nessa pesquisa, mas é uma pesquisa que é séria também, mas com um viés diferente. Então, eles usam a palavra felicidade, que é para ter mais contexto, tá? Enfim. E essa palestra foi levantada uma visão que eu, o participante, que eu sempre abro para perguntas e tal, foi aberto a questão do perdão em relação às pessoas que fazem mal. Nesse contexto da pergunta era sobre os pais, porque você chegou até aqui, se inscreve no canal, tá? Me ajuda aí, fortalece, porque aqui você vai ter o melhor da psicologia, insights, pesquisa científica, aqui ó, só conteúdo de qualidade. Mas por que a questão do perdão? Por que foi levantada essa questão? Porque uma das coisas que esse estudo mostrou pra nós, o estudo longitudinal, e outra, esse estudo, é o top da ciência, tá? Porque foi tempo, foi metodologia e foi um espaço amostral gigantesco. Então é algo que pode nos dar pra gente um grau de certeza as coisas que traz felicidade. Spoiler, não é dinheiro, não é fama, não é fortuna. Que são as coisas extrínsecas de fora. É muito importante entender esse conceito. Mas nesse estudo, ele falou que as coisas que são mais preditoras de felicidade são as coisas intrínsecas, as coisas de dentro. E uma das coisas de dentro são as relações interpessoais. Então acho que vocês já entenderam o fio da meada. Porque a pergunta foi sobre perdoar os pais e tudo, quando se teve uma infância que foi difícil por conta deles e não por conta da situação, e sabe, aquela tortura psicológica. Ele utilizou a palavra mães e pais narcisistas e tal. Então entendam o contexto por aí. E nisso me levantou essa questão, porque eu não tinha pensado nesse contexto. Eu tinha pensado em você melhorar os relacionamentos, fortalecer as amizades. Mas essa questão do perdão de uma família disfuncional é muito interessante que a gente pense. Porque é o seguinte, o perdão, ele não pode ser uma lógica aprisionante. Na seguinte contexto, na seguinte premissa. Porque você pode olhar o perdão por duas maneiras de pensar. Uma que uma professora minha, salve professora Dejeane Santana. Acho que ela não é inscrita, acho que ela nunca vai ver esse vídeo. Mas se você ver, professora, a sua visão me fez refletir. E justamente essa visão dessa professora é uma visão mais gestalt, uma versão mais humanista. Não que esteja errado, que é o seguinte, que o perdão ele não é para outra pessoa, ele é para você conseguir fechar o ciclo, para que você consiga diminuir aquele viés de sofrimento causado por o que aquela pessoa fez e tal. Como se você botasse um fim. Perdoei. Mas esse perdão não significa aproximação, não significa que você quer aquela pessoa com você. Concordo com isso. Mas com a minha prática clínica, eu também sou de outra abordagem, eu sou da terapia cognitivo comportamental. E por isso eu observo que o processo de reestruturação cognitiva sobre determinados tópicos não precisa passar pelo perdão. Sabe, esse sentimento de perdão, essa palavra perdão, toda a semiótica atribuída à palavra perdão, não precisa. E isso eu acho fundamental, porque o perdão ele é colocado num pedestal muito forte, num pedestal muito grande. Porque, você deve perdoar pra mostrar que você evolui psicologicamente. Precisa não, cara. Se aquilo vai te incomodar, vai te fazer mal, você sentir que perdoou aquele algo imperdoável, faz com que você não se sinta bem, não faz o menor sentido essa questão do perdão.
que foi uma das que eu tô basicamente reproduzindo a resposta que eu dei pro rapaz, mas dentro desse sentido, o perdão não vira essa lógica aprisionadora de tipo como se essa pessoa saísse ganhando, porque não tem um sair ganhando, né? São relações humanas e tudo. E tem a outra via do perdão, que é a via do perdão, onde é, quem estava pensando, quem estava na palestra pensou, né, que é esse perdão do que passou para se reaproximar. Porque dentro da qualidade dos relacionamentos, o relacionamento com pai e mãe é importante, né? Porque a gente vê isso em filme, a gente vê isso em doutrinas da Igreja Católica, mais da igreja católica, evangélica e tal, esse negócio de conservador, família e costumes, que é uma coisa que está muito incrustada na nossa sociedade. A gente, por mais que o Estado seja laico, a gente vive num país de predominância cristã. Então, tem essa visão da família e tudo, como sendo a base. Porém, no entanto, e todavia, a gente tem que pensar que essa pessoa, ou seu pai, sua mãe, ou qualquer outra pessoa, sua tia, sua irmã, seu irmão, seu namorado, sua namorada, quem for, seu marido, ex-mulher, todo mundo. Essas pessoas fizeram essa ferida em você. Até feridas físicas, né? A criação brasileira é complicada também. Essa questão de bater, não batam nas crianças de vocês, nos filhos de vocês. E teve essa ferida tanto psicológica como física e tal. E às vezes você só não consegue perdoar aquilo. E tá tudo bem. Às vezes você vai na busca desse perdão, por movido por essa pressão social de se reaproximar, porque pai e mãe são só um e tal, porque é o laço de sangue é importante. Movido por essa pressão social, você pode querer buscar esse perdão e às vezes isso, sabe, só vai fazer mal pra você. E ainda tem uma coisa que eu acho que é mais cruel, uma coisa que eu acho que é pior, que é no sentido de, tá, vamos supor que você tá treinando esse perdão, você faz essa reaproximação com esse pai, com essa mãe, e você tá lá tentando, aí no primeiro mês, no primeiro mês é bom. Aí você volta, você pensa, nossa, que bom que eu consegui e tal. Porém você lembra, quem tá na terapia é só eu, né? Aí essas pessoas vão e reproduzem a mesma coisa que te fez sofrer. Reproduzem as mesmas coisas que te levaram para terapia. Você fica mal de novo, você se sente triste por ter corrido atrás desse laço e naquele momento você enxerga que só não faz sentido. Naquele momento você enxerga que o problema não é o seu perdão, o problema não é você. O problema são as pessoas que não vão respeitar, porque agora você consegue, não que você não percebesse antes, né? Mas agora você consegue perceber que aquilo te faz mal e tudo, você impõe seu limite, a pessoa transgride. Você diz o que faz mal, a pessoa não liga, pensa que você tá de besteira, que tá de mimimi, que você fez isso, que isso aconteceu justamente quando você era criança e você sobreviveu. Aí você pensa, que droga, né? Sabe, gastei o tempo pra isso. E é isso que eu acho cruel, porque você acha que melhora. Porque é bom a gente ter nosso relacionamento com nosso pai e nossa mãe. Realmente. É tanto que questões na infância, agora com o novo olhar transdiagnóstico dos transtornos psicológicos e do psicodiagnóstico, nossa, se você tem uma infância boa, onde seus pais conseguem te dar amor, onde vocês têm as condições básicas de sobrevivência, básicas não, né? Tipo, consegue ter saneamento básico, comida, uma boa educação, nossa, sua saúde mental vai nas alturas. Mas se você vive numa relação precária, emocionalmente com seus pais não dão carinho, não dão amor, por diversas coisas. Realmente, às vezes, a culpa não é deles, é da situação, mas o alvo foi você, aconteceu com você. Então, sabe, como eu falei, as relações humanas não têm vilões e mocinhos, são só pessoas tentando fazer o melhor possível. Só que você sofreu, sabe? Você estava inserido naquele contexto e você sofreu. Então, sabe, não orna às vezes o perdão.
E isso é muito ruim. Isso é algo que você pode buscar movido pela essa pressão social e, sabe, vai fazer você ficar triste, vai fazer você ficar mal. E é por isso que eu não vejo o perdão como esse suprassumo. Eu tenho essa visão bem pragmática sobre o perdão, que ele não é esse essa coisa toda, porque às vezes o que as pessoas fazem com você é horrível, não dá pra perdoar, não dá pra você deixar de lado, mas dá pra você fazer uma reestruturação cognitiva, um certo nível de ressignificação sobre aquilo. Aí dá pra fazer. Mas eu acho que chegar no nível de perdão também, eu acho difícil, eu acho que vai complicar mais a tua vida. Ah, e outra coisa, tá? Eu falei aqui que as coisas estão nas coisas de. A felicidade está nas coisas de dentro. Principalmente na qualidade das relações. Mas não entenda que dinheiro não traz felicidade, tá? Dinheiro traz felicidade sim, muita. Mas talvez fique pro próximo vídeo pra eu falar sobre dinheiro. O que, que vocês acham? Querem um vídeo comentando sobre dinheiro trazer felicidade? Porque é uma coisa que eu acredito. Dinheiro traz felicidade sim. Quem diz que não, ou não percebeu, ou tem o mínimo que o dinheiro pode oferecer, ou é muito rico. Mas enfim, o que, que vocês acharam? Eu quero a opinião de vocês. Vocês tinham esse pensamento que eu compartilhei sobre o perdão? Fez sentido pra vocês? Então, até o próximo vídeo. Eu já falei. Ah, e outra coisa. Vocês querem que eu seja o psicólogo de vocês? Querem? Então, tá aqui o meu contato na descrição. E no primeiro comentário fixado, marca a tua sessão. Vou estar aqui para te atender. Então até o próximo vídeo. Tchau!